Vamos começar a nossa aula prática de hoje, tá? O nosso foco aqui vai ser no método da bissecção, que foi o método que a gente viu em aula, certo? O método de Newton que eu citei ali na aula, então ele vai ficar como um método a mais, né? Quem tiver interesse em trabalhar o algoritmo, fica à vontade, certo? O método de Newton é bem legal, bem bom de trabalhar com ele, como eu comentei já em aula, tá? Então, quem quiser implementar ele, fica à vontade. Quem quiser usar ele também fica à vontade. E qualquer dúvida que vocês tenham relativa ao método de Newton, da implementação e tal, vocês me perguntem, tá? Enfim, antes de mostrar o método da bissecção, eu só vou mostrar para vocês como é que eu plotei aquele gráfico que a gente viu em aula usando o Octave, tá? Só para relembrar, enfim, salientar um pouco mais a questão do plot do gráfico aqui no Octave. E eu também vou mostrar como é que a gente monta o método da bissecção, tá? O script do método da bissecção. E também vamos resolver aquele exercício de aplicação que está ali na apresentação da aula teórica, tá? Aí, claro, eu não vou passar um arquivo do método da bissecção de propósito, tá, gente? Vou ser bem sincero com vocês, de modo que o método, né, o algoritmo vai estar aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, pelo menos vocês vão pegar e vão ter que escrever, né? Pelo menos vocês vão ter que copiar. Ou a ideia, né, é tentem implementar da maneira que vocês acham correto. Inclusive, talvez, na maneira, né, dependendo da tua experiência de programação ali, tu pode ter uma maneira um pouco diferente de implementar esse método que pode estar perfeitamente correta. Inclusive, claro, se tu vai usar uma outra linguagem de programação, certo? E aí a gente vai ver que esse script que a gente vai fazer, a gente vai usar para resolver uma aplicação, os exercícios que estão lá no Moodle vocês podem usar sempre, né? A gente tem um script pronto para usar o método da bissecção, tá? Mas antes disso, então, só para mostrar como é que eu plotei o gráfico daquele gráfico lá que a gente trabalhou em aula, certo? São duas maneiras, né? A maneira que eu plotei lá, que vocês viram que tá ruim, é porque eu defini o x, eu botei um clear ali, né? Como sempre, para começar, só para limpar qualquer coisa, né? Tá zerado, mas é bom sempre colocar. Eu vou definir o x variando de menos 3 a 13. Então eu uso essa sintaxe de menos 3, 2 pontos a 3, tá? E a y, eu vou definir ela como ela é x elevado ao quadrado menos e elevado na menos x, tá? X elevado ao quadrado menos e elevado na menos x, ok? Eu dou um enter, aí eu só simplesmente plot x, y, a gente tem o nosso plot, que é exatamente o plot que está lá na aula, tá? Meio ruim, né? Meio ruinzinho, assim, tu pode ver que é um plot bem ruim, por quê? Porque esse comando que eu botei aqui, x igual a menos 3, 2 pontos 3, ponto e vírgula, ele pega os valores inteiros, né? Para eu mudar isso, eu vou usar o comando linspace, né? Que acho que a gente comentou na primeira aula. Linspace. Aí eu vou botar a variação de menos 3 a 3 e eu vou botar também a quantidade de passos que eu quero quebrar esse intervalo. Tá? Eu vou botar, por exemplo, aqui, ó, 50 subintervalos. Eu não vou botar um ponto e vírgula porque vai aparecer para nós aqui os valores, né? Ó. Aí tu vê que não são mais valores inteiros. Então ele subdivide o intervalo de menos 3 a 3 usando os 50 subintervalos, 50 passos ali dentro do intervalo, e aí ele corrige a diferença entre os números que a gente tem. Então ele começa no menos 3 aqui e vai variando até o 3, ok? E aí o nosso plot, que eu não preciso mudar o y, né, já está definido, aliás, vou mudar o y, porque para ele pegar o novo valor do x, né, eu tenho que mudar o y, eu dou um plot aqui, tu percebe que o meu gráfico já está muito mais contínuo, né, já está muito melhor. Posso aumentar aqui a nossa quantidade do lean space ali, a quebra, né, a subdivisão do intervalo para mais de 50 pontos, mas com 50 pontos para um intervalo pequeno, assim, ó, a gente já consegue perceber bastante. Inclusive, a gente já percebe que aqui ó, a gente tem um pontinho que é o zero da nossa função, tá bom? Então, só para trazer esses comandos aqui, que são comandos bons, né, para plotar gráfico dentro do Octave aqui, que permite a gente analisar se uma função tem ou não tem uma raiz dentro daquele intervalo, tá bom? Gente, agora vamos trabalhar então com o método da bissecção, tá? Vamos implementar um scriptzinho aqui para usar o método da bissecção para a gente encontrar as raízes de qualquer função aqui, tá? Eu vou escrever
um script bem simples, tá? Já pensando numa função, então eu vou encontrar aqui, ó, os zeros de x ao quadrado menos 1 no intervalo entre 0 e 1, tá? X ao quadrado menos 1, as raízes dessa função é bem fácil de calcular, né? É menos 1 e 1, ok? Então, entre 0 e 1, aliás, eu vou botar entre 0 e 2, só para dar um descanso maior ali no intervalo, né? Um espaço maior para melhorar. Entre 0 e 2 é 1, tá? Então, tem uma raiz ali que eu sei já que é 1. Claro, uma função bem simples aqui, mas é só para a gente começar a trabalhar esse script, certo? Então, vamos lá. Eu abri um script e não estou fazendo pela janela de comando porque eu quero salvar isso aqui para poder usar para outros casos, né? Que eu só vou mudando meus parâmetros e as minhas funções aqui, tá bom? Poderia fazer na janela de comando sem problema nenhum, tá? Então eu vou botar um clear aqui, né? Para a gente sempre começar limpando qualquer coisa que eu tenha. Opa, ficou 2R, clear. Eu vou definir o lado esquerdo do meu intervalo, que vai ser 0, lembrando que eu já estou considerando intervalo entre 0 e 2. Eu vou pegar o valor de b como sendo o extremo à direita do intervalo, que é 2. Eu vou definir uma tolerância, vamos chamar de tol, né? Posso chamar do que quiser. Eu vou botar de 0.01, uma tolerância bem baixa, tá? E agora eu vou definir a função, certo? Então, a função igual a f vai ser igual a arroba x, né? Lembra dessa sintaxe de função? E aqui eu escrevo a minha função, x elevado ao quadrado menos 1. Essa função que eu quero trabalhar, tá bom? Então, isso aqui são dados iniciais, né? Eu sempre tenho que ter uma função, um intervalo e uma tolerância. Agora, eu vou trabalhar com o meu script, né? O método da bissecção mesmo, tá? É um método muito simples, né? O método da bissecção eu vou, né, quebrando por médias aritméticas ali o meu intervalo, tá? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou puxar o while, tá? Ao invés de um for, eu vou puxar um while, porque eu não sei quando que eu vou acabar, tá? Então, vou puxar um while aqui. Enquanto o meu valor que eu calculo a tolerância, né, que seria o meu valor absoluto, meu erro ali, B menos A, okay, for maior que a tolerância, né, que eu defini, tá bom? While isso acontecer, eu vou chamar o x simplesmente da média aritmética, né? Então, A mais B dividido por 2, tá bom? Esse aqui são os valorzinhos que eu vou calcular para o x. Então, a minha estimativa inicial sempre é pegar o intervalo e fazer a média aritmética entre os extremos do intervalo, que é esse primeiro valor que eu vou calcular, tá? Depois eu analiso o que? Se a f é aplicada no valorzinho que eu acabei de calcular, nesse valor de x, vezes a f de a é maior que zero. Tá? Ou eu posso fazer do lado direito, mas eu vou fazer do lado de esquerdo. Então eu vou chamar um if, certo? Um if. Lembra que o if eu tenho que abrir um parênteses aqui, então if af de x vezes af de a, ok? Fecha parênteses de novo aqui, e observe que eu não botei ponto vezes, né? Porque no caso do if aqui eu estou trabalhando com vetor, querendo ou não, tá? Então, se isso aqui for maior que zero, tá? Eu tenho que o meu A é igual ao X, né? Eu delimito o meu intervalo. Então, eu trago o meu intervalo, eu vou estar entre o intervalo 0 e a minha média aritmética. Então, eu trago ali o meu valor do A para esse valor de X que eu acabei de calcular, tá? Vamos botar um ponto e vírgula. E do contrário, né? Else, ok? O que a gente vai fazer agora do else? O B vai ser igual a... Opa! Enter. O B vai ser igual a X, tá bom? O B vai ser igual a x. E aqui eu consigo definir, então, para qual dos dois intervalos eu vou calcular, tá? E aí eu só preciso terminar o meu if aqui e também, terminar meu end if, e eu também tenho que terminar o meu end while, tá? Para acabar. Então, basicamente, é esse loop aqui, tá, gente? É esse loop que a gente tem aqui, tá bom? Esse loopzinho aqui, ó, enquanto então o B menos A for maior que a tolerância, ou seja, as estimativas que eu estou obtendo aqui, ó, do A e do B, que é aquela raiz, porque eu estou chamando o A de x ou o B de x, né, dependendo do valor da multiplicação da f que a gente tem, né, por x ou por A,
Dependendo qual é a tolerância, né, qual é esse valorzinho que eu tenho do B menos A, o valor absoluto dele, que é o meu erro, seria o cálculo do meu erro, né, um erro geral, né, um erro absoluto que a gente está calculando aqui. Se o erro absoluto for maior que a tolerância, eu vou continuar fazendo essa estimativa. Tá? Do contrário, eu vou terminar o meu programa. Tá bom? E o x vai ser sempre o valor que eu estou iterando, porque eu estou trocando os meus extremos do intervalo. Né? Eu calculo primeiramente, no primeiro passo, o x é a média aritmética dos extremos do intervalo. Tá? Analisando se a f de x vezes a f de a é maior que zero ou não, eu troco, ou o a vai virar x ou o b vai virar x. Então eu diminuo o meu intervalo, daí eu volto a fazer uma nova média aritmética, agora com o meu novo extremo do intervalo, seja direita ou esquerda, e aí eu termino aqui, e aí a gente termina, e vai fazendo isso até que o meu valor da raiz vai se aproximar do valor da raiz real, né, dependendo da minha tolerância. Tá? Então a gente salva isso aqui, né? Lembra sempre de salvar. Eu vou dar um Ctrl S aqui. E a gente manda rodar, tá? Claro, vem sempre aquela questão do diretório. Tu vê que já rodou lá. Se rodou, quer dizer que eu não errei nada, tá? Isso é ótimo. Já deu bonitinho o cálculo aqui, não tem nenhum erro da implementação. E o que a gente precisa fazer agora é saber qual é esse valor da raiz, né? Qual é o valor do x da raiz. E o que eu faço aqui? Eu nem precisei colocar no script, né? Eu só digito x na minha janela de comando aqui embaixo, ó, gente, e ele vai me imprimir a raiz, tá? Eu sei analiticamente que a raiz é 1, tá bom? Eu sei que a raiz é 1. Mas aqui eu me aproximei da raiz por 0,99219, um número próximo, mas que não é exatamente a raiz. Mas como essa função é bem simples, eu posso melhorar essa raiz aqui. Vamos melhorar a nossa tolerância, tá? Se eu botar um zero aqui, olha lá na tolerância que eu fiz, aumentei um zero. Então eu salvo, tá? Eu posso rodar, né? Eu chamei o meu arquivo aqui, ele é bissecção 2, tá? Mas, enfim, o nome que vocês derem para o script de vocês é o que vocês vão chamar aqui na janela de comando, tá? Posso dar um playzinho aqui, né? Opa, tem um X errado aqui. Ah, tem um X perdido aqui, ó. Certo? Não sei porque que ele veio parar. Enfim, tá lá bissecção 2. Agora o meu X... Ah, que saco. E agora aqui embaixo eu chamo, após o bissecção 2, eu chamo o valor de X e eu aproximei melhor, né? Observem que eu aproximei um pouquinho melhor, tá? Vamos pegar aqui agora, ó, e vamos melhorar ainda mais essa tolerância. Eu vou pegar um número bem baixo, tá? 10 na menos 7 seria essa minha tolerância. Então, onde é que eu enfiei isso daqui, ó? Tá, desculpa, gente. Aí eu chamo, o método da bissecção tá certinho lá, ó, não rodou certinho, só que agora ele rodou com uma tolerância de 10 na menos 7. Então vamos chamar o x aqui embaixo, e agora sim eu encontrei uma raiz, né? Encontrei um valor de raiz perfeito, digamos assim, né? Perfeito porque ele é exatamente 1 a raiz dessa função, tá? O que eu preciso fazer aqui para modificar para modificar a raiz, modificar o problema que eu tenho? Quem que eu vou mudar? O meu A e o meu B. A minha tolerância é algo que eu vou definir eu não preciso baixar uma tolerância tão grande, né? Acho que com 6 valores aqui eu já pegaria o método da bissecção e já com 6, né, 10 na menos 6 eu já tenho 0, vamos ver o 10 na menos 5, tá? O 10 na menos 5 eu já não chego exatamente no valor, muito próximo, mas não chego no valor. Então, 10 na menos 6 seria um valor. A gente viu em aula, né, qual é a quantidade de iterações que a gente vai ter, né, e como obter ali esse valor do erro ali, né, qual seria a minha tolerância, tá? Então, erro, só para não confundir também, tá, gente? Erro é sempre o B menos A ali, nesse caso aqui, o valor absoluto do B menos A, tá? A tolerância é que eu quero que o meu erro seja, né, associado a essa tolerância que eu estou definindo. E, para a gente tornar esse código um pouco mais dinâmico, a gente pode botar esses valores A, B, tolerância e a função, tá? Como algo de entrada, né? Ao invés de botar 0, eu botar input, tá? Botar aqui, por exemplo, input, vamos botar aqui valor de A, tá? Isso aqui, então, eu vou ler isso da janela de comando. O meu input aqui
vamos botar valor de B, tá? Eu posso pegar aqui para tolerância a mesma coisa, então input eu vou chamar de tolerância, tá? Eu não estou botando acento porque eles não aceitam acento aqui, tá? Esqueci de fechar aqui. E a minha função eu também posso colocar como algo que eu vou chamar, então eu vou chamar de input também. E aqui dentro eu vou botar escreva a função, com, já vou salientar, né, o arroba x, certo? Fecho aqui e fecho aqui, isso aqui seria os meus valores de função, tá? E aqui tu teria algo bem mais interativo, tá bom? Bem mais interativo. Inclusive eu posso fazer uma coisa que eu não fiz antes aqui, que é calcular quantas iterações eu tenho. Eu vou botar iter igual a zero, que seria minha iteração zero, e aqui depois do end if que a gente tem, eu dou um a mais, aqui eu faço um iter igual a iter mais 1, tá? Porque aí eu vou obtendo de fato as minhas iterações, né? Algumas modificaçõezinhas aqui para o nosso código, tá bom? Rodo lá, né? Eu vou rodar, nesse caso aqui ele vai pedir, ó, qual é o valor do A, vamos botar 0, tá? Ah, já fiz cagada, né? Volta aqui, janela de comando, 0, valor do B, 2, tá? Tolerância 0.000000001, tá? Escreva a função com arroba x, então, ó, arroba x, dou um espaço, x ponto ao quadrado menos 1, tá? E aí eu rodo, né? E aí eu mando calcular o meu valor do x, ó, meu valor do x é 0, tá? Por que eu não imprimi o número de iterações? Se eu botar aqui interações, ele me dá, o código não imprime automaticamente o número de interações, mas se eu chamo o comando iter, ele me dá quantas interações ele fez para obter esse valor de 1, que é a raiz da função, tá? Então esse script que está aqui, ó, é um script adaptável, né? Independente da função, tu só roda ele, tá? Bota outro valor da função, outro valor do intervalo, outra tolerância, e ele vai nos dar os valores do x e da iteração. Se eu quiser imprimir logo o valor da interação, o valor do x e tal, eu boto um disp x e um disp iter aqui no código, e ele já vai me imprimir automaticamente o valor do x e o valor da iteração. Tá bom, gente? Fica aqui então o nosso script, né? Como eu falei, fica à vontade para copiar, para melhorar, para enfim, para fazer da maneira que vocês queiram. E essa parte boa aqui desse script que é meio dinâmico, vamos dizer assim, é que vocês podem usar, não precisam reescrever ele, né? Podem usar isso aqui só em qualquer exercício que vocês vão fazer, só ajustando o valor do A, do B, da tolerância, da função e etc. E claro, né, gente, vocês podem fazer um código, né, implementar da maneira que vocês achem melhor, tá bom? Para terminar, então, a nossa aula prática, eu vou resolver aquela aplicaçãozinha 1, né, da nossa apresentação lá, a única, na verdade, que tem lá, né, porque tem outra só no Moodle, que é parecida, inclusive, e vou usar o script que eu acabei de escrever, tá? Vocês devem estar olhando aí na tela que eu mudei um pouquinho, né, o script, eu mudei a letra, tá? Eu mudei a fonte porque estava muito ruim, então eu vim aqui no Preferences do Octave, vim aqui em Editor Styles e nesse primeiro aqui, ó, eu mudei para Arial, mas eu posso mudar para qual vários que eu quiser, né? Assim como o tamanho dessa letra. Porque assim fica melhor a enxergar as coisinhas, né? Então, tá aqui o nosso código, né? Se eu rodar lá, eu só vou adicionar um negócio aqui. Vocês observem lá atrás que eu tenho o valor do A, né? Tá pedindo e tal, como a gente tinha feito anteriormente, né? Eu vou só cancelar isso aqui porque eu quero resolver o nosso exemplo, né? Então, a aplicação que a gente tem lá nos dá uma fórmula, né? Que é uma das leis de Kirchhoff, tá? Que é usada para expressar a impedância de um sistema relativa ali com a frequência angular, tá? E o que o exercício me pede é encontrar a frequência angular que resulta numa impedância de 100 ohms, tá? E aí ele pede, claro, né, para utilizar o método da bissecção, com uma aproximação inicial entre 1 e 1000, tá? Que seria o meu intervalo inicial, considerando uma tolerância de 10 na menos 6, tá? E alguns parâmetros ali que vão dentro da fórmula da nossa lei de Kirchhoff lá, tá? Isso aqui, gente, é também um problema de eu encontrar raízes, tá? Porque como eu preciso encontrar aquele ômega, tá?
Acho que vocês devem estar lá com aquele ômega, com a função aí, com a fórmula aí, né? Para encontrar o valor do ômega, tá, que é a frequência angular, eu preciso isolar esse ômega, né? Então, simplesmente o que eu faço é pegar toda a minha função, certo? E igualar ela a zero, né? Pego a minha equação e igualo a zero, que é o que a gente faz, né? Encontrar zeros não é só encontrar... Claro, é encontrar raízes, mas não é o problema quero achar raízes, não. É só pegar minha equação, qualquer equação que eu queira trabalhar, e igualar ela a zero, tá bom? Então, a gente vai usar o nosso script que a gente tem aqui, tá bom? Só que eu tenho que fazer umas mudanças, tá? Por quê? Porque aquela fórmula tem alguns parâmetros que a gente tem que adicionar. E eu vou adicionar só isso no meu script. Então eu vou vir aqui em cima, antes do clear, vou adicionar o R, que é 225, tá? Vou pegar o C, que é 0,6 vezes 10 elevado na menos 6, tá? Opa, foi um 8 a mais ali. 0,6, tem um, digo, né? Não, é vezes, né? 0,6 vezes 10 elevado na menos 6, ok? O L também eu quero pegar. O L vai ser 0,5. Lembra que a vírgula aqui é ponto. E o Z é 100. Tá? E esses aqui são os meus valores, né? Então são os parâmetros que eu vou usar na minha fórmula. A fórmula, os intervalos, etc, etc, eu vou usar ao rodar a bissecção, né? É o mesmo script, tá? Então eu vou rodar aqui embaixo, ó, vou rodar, ele vai me pedir o valor do A, né? Que aí já entra a ideia do intervalo. Então o valor do A que eu tenho vai ser 1, tá? O valor do B é 1000, que é o intervalo que eu quero analisar. A tolerância, como a gente viu, é 10 elevado na menos 6. Menos 6 aqui. 10 elevado na menos 6. E a função que eu vou escrever com arroba x é escrever toda aquela função. Claro que eu pego a equação, tá, gente? Igual a zero primeiro, né? Posso passar aquele 1 sobre z. O que eu vou fazer é passar o 1 sobre z que eu tenho para o outro lado negativo, tá? E aí a gente vai ter a fórmula da nossa equação aqui. Tá? Eu fui sincero, estou sendo sincero, eu dei um Ctrl V aqui porque eu já tinha escrito a função antes, mas é exatamente a função que a gente tem lá, né? Tem o SQRT, da square root, que é a raiz quadrada, né? De 1 sobre r ao quadrado, mais o termo que envolve o x ali mesmo, tá bom? E olhem só, aqui no final, menos 1 sobre z. Então, o que a gente tem aqui nessa fórmula é a direita daquela equação que está lá no slide, menos a parte à esquerda, tá? Porque fazendo isso eu tenho a equação igualada a zero, tá? E aí eu dou meu Enter, né? Tá, isso aqui é uma coisa que eu esqueci de corrigir, né? Que dá o valor da iteração, que eu não botei um ponto vírgula aqui em cima, agora a gente tem. A iteração é zero, enfim, isso não nos influencia nada, mas para obter a frequência angular, o que se torna a frequência angular agora para mim? Dado todos os parâmetros, como eu dei o valor do z e os parâmetros, etc., a única variável que eu tenho aqui para procurar é o ômega, né? Inclusive, vocês devem ter percebido que onde era ômega dentro lá da equaçãozinha, eu botei x, só para manter a estrutura do script que eu já fiz. Tá? Então, ômega, para a gente, a frequência angular é x, tá? Essa é a nossa frequência angular. Então, eu só chamo x para obter que a minha frequência angular é 220,02. E eu posso também, né, saber quantas iterações eu usei para chegar nesse valor. Quantas iterações foram usadas, tá? Aí tu chama o iter, né? São 30 interações, tá bom? Posso mudar aqui tolerância, posso achar outros valores de A e B do intervalo para saber se isso aqui funciona. Fiquem à vontade, tá, gente? Para ficar brincando, digamos assim, com essas funções aqui, tá? O exercício que está lá no nosso Moodle, ele é igual, parecido, né? Só que eu tenho que botar muito mais variáveis, tá? Muito mais variáveis lá. Mas é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Certo? Então, gente, a nossa aula prática vai terminando por aqui. Como eu comentei com vocês, o que eu queria de vocês é usar o método da bissecção para encontrar raízes. Existem outros métodos, né? Como eu já comentei, o método de Newton, que a gente viu brevemente na aula, o método do ponto fixo, que eu comentei brevemente também, que é a iteração de ponto fixo, tá?
mas a gente não tem tanto tempo para ficar descrevendo e implementando, fazendo um monte de coisa com esses métodos, mas claro, qualquer dúvida, tá, gente, entre em contato, se vocês quiserem conversar, tirar alguma coisa, quiserem implementar, trabalhar com esses outros métodos, entre em contato comigo, manda um e-mail, puxa um papo ali comigo, que a gente conversa sobre esses outros métodos, tá bom? Por enquanto, então, pela aula de zeros de funções, a gente vai encerrando aqui, certo? Então, façam os exercícios que estão lá no Moodle, né? Bem como os exercícios da lista, usem à vontade os scripts que vocês vão escrever aí, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom, gente? Muito obrigadão aí e até a próxima.